Você já percebeu como alguns dos momentos mais vazios da vida acontecem exatamente depois daquilo que você mais queria? Você passa semanas esperando o fim de semana, meses esperando as férias, anos esperando a fase boa. Aí finalmente chega e por alguns minutos parece incrível, mas logo depois vem aquele silêncio estranho, aquela sensação difícil de explicar, como se alguma coisa ainda estivesse faltando. Por quê? Porque mesmo quando a vida dá o que você queria, o vazio continua ali. Talvez o problema não seja sua ansiedade, nem sua falta de gratidão. Talvez o problema seja muito pior. Talvez Arthur Schopenhauer estivesse certo o tempo todo, e quase ninguém quer admitir isso. E Schopenhauer dizia que a vida oscila entre duas coisas, a dor e o tédio. Quando você não tem o que deseja, sofre. Quando consegue, perde o encanto e então o tédio aparece. É como correr atrás de uma porta achando que existe um paraíso atrás dela, mas quando abre, encontra só outro corredor com outra porta no fim. E o pior, a sociedade inteira foi construída para impedir você de perceber isso. Desde pequeno, vendem a ideia de que a felicidade está sempre no próximo passo, na próxima compra, na próxima mensagem, na próxima conquista, no próximo relacionamento, no próximo salário. Só que ninguém te fala uma coisa: o desejo não acaba quando é satisfeito, ele só muda de roupa. Você compra um celular novo, nos primeiros dias parece incrível, você sente prazer até em pegar ele na mão. 2 semanas depois, virou objeto comum. Então surge outro modelo, outra vontade, outra falta e de novo e de novo e de novo. Percebe o ciclo? É como beber água salgada no meio do oceano. Quanto mais você bebe tentando matar a sede, mais sede sente. E talvez seja exatamente isso que esteja destruindo tanta gente hoje. Porque muita gente acha que está triste por não ter conseguido o suficiente, quando na verdade está cansada de perseguir coisas que nunca poderiam preencher o vazio. Olha o que acontece no cotidiano. Você abre o Instagram só um pouco, vê viagens, corpos perfeitos, casais felizes, gente milionária aos 22 anos e sem perceber, sua mente começa a repetir: falta alguma coisa na minha vida. Mas e se o problema for mais profundo? E se a própria estrutura do desejo humano for feita para nunca descansar? Sigmund Freud falava que o ser humano é movido por impulsos que nunca ficam totalmente satisfeitos, e Schopenhauer foi ainda mais cruel. Ele dizia que viver é desejar e desejar é sofrer. Pesado, né? Mas para por um segundo e pensa: quantas vezes você realmente ficou satisfeito por muito tempo? Não por horas, não por dias, por muito tempo. A maioria das pessoas vive como um hamster numa roda, correndo desesperadamente, sem perceber que continua exatamente no mesmo lugar. Acorda, trabalha, consome, se distrai, dorme e repete, e sempre com a promessa invisível de que uma hora vai se sentir completo. Só que essa hora nunca chega, e aqui vem a parte mais desconfortável. Talvez você já tenha percebido isso, mas escolheu se distrair para não encarar, porque encarar isso dá medo. Se o prazer é temporário, se toda conquista perde o brilho, se o desejo nunca termina, então o que exatamente estamos perseguindo? Tem uma cena comum que quase ninguém comenta. Você finalmente fica sozinho no quarto, sem música, sem vídeo, sem conversa, sem tela, e por alguns segundos vem um incômodo estranho, como se existisse um buraco dentro de você que o entretenimento estava abafando. Por que tanta gente hoje não consegue mais ficar em silêncio? Talvez porque o silêncio revela coisas que a distração escondem. E aqui acontece a virada que pouca gente entende. E Schopenhauer não estava dizendo apenas que a vida tem sofrimento. Ele estava dizendo que a sociedade moderna criou máquinas perfeitas para anestesiar esse sofrimento. Entretenimento infinito, rolagem infinita, desejos infinitos, nunca houve tanta distração e ao mesmo tempo tanta gente emocionalmente cansada porque a distração não resolve o vazio.
vazio, só adia o encontro com ele. É como jogar perfume num quarto mofado. Por alguns minutos parece melhor, mas o problema continua apodrecendo por baixo. E talvez seja por isso que algumas pessoas entram em crise exatamente quando conseguem tudo o que queriam: o emprego, o relacionamento, o dinheiro ou status, porque descobrem algo assustador. O sofrimento da busca era o que dava a sensação de movimento. Quando conseguem aquilo, não sabem mais quem são. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viciadas em problema? Quando a vida fica calma, elas criam outro caos. Talvez porque ficar parado obriga a encarar a pergunta que ninguém quer fazer: se eu não estivesse correndo atrás de algo, o que sobra para mim? E talvez seja aí que a filosofia de Schopenhauer fica realmente perigosa, porque ela destrói a fantasia de que existe uma linha de chegada emocional, como se a algum ponto de vida você finalmente tivesse: pronto, agora eu estou completo. Talvez isso simplesmente não exista. Talvez o ser humano seja uma criatura eternamente insatisfeita tentando preencher um vazio que não tem fundo. E quanto mais você tenta fugir disso, mais controla sua vida sem você perceber. Então deixa eu te perguntar uma coisa: quantas decisões suas realmente nasceram de vontade verdadeira? E quantas nasceram só da tentativa desesperadora de evitar o vazio? Talvez a pergunta mais assustadora não seja por que sofremos, mas sim: quem seríamos se parássemos de nos distrair por um minuto e encarássemos o silêncio de frente?